Terra plana, circunnavegação e fusos horários. Uma das supostas e preferidas provas dos heliocentristas, a sua teoria da Terra-bola, é a habilidade de aviões e navios circunnavegarem, voarem ou navegarem a ângulos retos em relação ao Polo Norte e, eventualmente, retornarem ao seu local de origem, já que o Polo Norte e a Antártida são, contudo, cobertos por gelo e resguardados como zonas impróprias para voos. Nenhum navio ou avião jamais foi reconhecido por circunnavegar a Terra em direções norte-sul, apenas leste-oeste. E aqui reside o embate. Circunnavegação a leste ou oeste pode ser realizada tanto num plano como numa esfera globular com a mesma facilidade. Assim como um compasso pode posicionar seu ponto central num pedaço de papel e traçar um círculo para qualquer direção ao redor do polo, do mesmo modo, pode um navio ou avião circunnavegar uma terra plana. O único tipo de circunnavegação que não poderia acontecer numa terra plana é do tipo norte-sul, o que é provavelmente a razão exata para as restrições de voo pesadamente reforçadas. Restrições de voo originando de ninguém menos que as Nações Unidas, as mesmas Nações Unidas que ousadamente usam o mapa da Terra plana como seu logotipo e bandeira oficiais. David Wardlaw Scott diz: navegação circular não prova o mundo como sendo um globo, mais do que um triângulo equilátero. Navegar ao redor do mundo levaria, é claro, muito mais tempo, mas, em princípio, é exatamente o mesmo que um iatista circunnavegando a ilha de Wight. Permita-me dar uma ilustração simples. Um menino quer navegar seu barco metálico de brinquedo através de um ímã. Então ele pega um recipiente no meio do qual coloca uma saboneteira ou qualquer outra coisa que ele pensa ser adequado para representar a terra, e então enche o recipiente com água para representar o mar. Ele coloca seu barco e o atrai pelo ímã ao redor de seu pequeno mundo. Mas o barco nunca passa sobre a borda para navegar por baixo do recipiente, como se o recipiente fosse globular ao invés de ser simplesmente circular. Assim se dá neste nosso mundo do extremo sul. Podemos navegar de leste a oeste ou de oeste a leste ao redor dele, mas não podemos navegar de norte a sul ou de sul a norte, pois não podemos romper terras intermediárias nem passar pelos impenetráveis baluartes de gelo e rochas que encerram a grande circunferência do sul. Samuel Rowbotham diz: uma ilustração muito boa da circunnavegação de um plano será observada ao se pegar uma mesa redonda e fixar um alfinete no centro para representar o polo magnético. A esse alfinete central atar um fio puxado a qualquer distância em direção à borda da mesa. Esse fio pode representar o meridiano de Greenwich, estendendo devidamente norte e sul. Se agora um lápis ou outro objeto for colocado transversalmente ou a certos ângulos do fio, a qualquer distância entre o centro e entre a circunferência da mesa, ele representará uma embarcação se estendendo convenientemente em leste e oeste. Agora mova o lápis e o fio juntos em qualquer direção e será observado que, ao se manter a embarcação ou lápis reto ao fio, faz-se necessário descrever um círculo ao redor do centro magnético e retornar ao ponto de origem na direção oposta à qual se navegou primeiramente. Então, o argumento lógico dos terrabolistas é que apenas um globo pode ser circunnavegado. A Terra tem sido circunnavegada e, portanto, a Terra é um globo.
Essa é, com efeito, uma afirmação lógica do tipo modus ponens, mas a conclusão é tomada inválida, porque a primeira premissa, a de que apenas em um globo pode ser circunnavegado, é categoricamente falsa. Outro argumento similarmente lógico, mas defeituoso, que terrabolistas dão é que apenas num globo alguém ganharia ou perderia tempo quando navegando ou voando a leste ou oeste. Tempo é ganho ou perdido quando navegando ou voando a leste ou oeste e, portanto, a Terra é um globo. Novamente, a conclusão lógica é tornada inválida e o argumento defeituoso, porque a primeira premissa é incorreta. O mesmo efeito seria experienciado numa terra plana e estacionária, assim como iria numa terra bola giratória. William Carpenter diz: o Sol, enquanto viaja ao redor e acima da superfície da Terra, traz o meio-dia a todos os lugares dos meridianos sucessivos que ele cruza. Como sua jornada é feita numa direção oeste, lugares a leste da posição do Sol já tiveram seu meio-dia, enquanto lugares a oeste da posição do Sol ainda hão de tê-lo. Portanto, se viajarmos a leste, chegaremos àquelas partes da Terra onde o tempo está mais avançado. O relógio em nosso bolso deve ser mandado para a frente, ou pode-se dizer que ganhamos tempo. Se, por outro lado, viajarmos a oeste, chegaremos a lugares onde ainda está amanhecendo. O relógio deve ser mandado para trás e pode-se dizer que perdemos tempo. Mas se viajarmos a leste, de modo a cruzar os 180 graus meridiano, haverá lá uma perda de um dia que neutralizará o ganho de uma circunnavegação completa. E se viajarmos a oeste e cruzarmos o mesmo meridiano, experienciaremos o ganho de um dia que compensará pela perda durante uma circunnavegação completa nessa direção. O fato de se perder ou ganhar tempo ao se navegar ao redor do mundo, então, ao invés de ser prova da rotundidade da Terra, como se imagina, é, em sua exemplificação prática, uma prova perpétua de que a Terra não é um globo.